Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu li no mês de fevereiro. Esse último mês que passou foi uma mistura de livros muito bons e falta de tempo pra ler. Ainda assim eu consegui fazer 6 leituras e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de cada uma e o que eu achei. Claro que antes de começar eu preciso te pedir aquele engajamento de início de vídeo pra você deixar muito like no vídeo. Se não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui embaixo pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Lembrando que tá rolando uma semana do consumidor lá na Amazon. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, compra com o meu link que tá sempre na descrição do vídeo, não vai alterar em nada no valor da sua compra e me ajuda muito. Aproveita e me segue lá no Instagram, poxa, tá sempre passando na tela, na descrição desse vídeo também. O Scoob e o Twitter, vocês podem me seguir por lá, a gente pode ser amigo, conversar de livros, de BBB, de qualquer coisa que vocês quiserem. Lembrando também que agora eu tenho um grupinho lá no WhatsApp com alguns inscritos aqui do canal. Eu e a Kátia do Entre Livro e Café criamos um grupinho pra gente conversar sobre livros, pra fazer leitura coletiva por lá. Então se você quiser participar, deixa aqui nos comentários que eu te mando o link. A minha primeira leitura de fevereiro foi o primeiro livro que eu recebi do Clube Intrínsecos. Eu recebi ele em dezembro, eu tô falando do Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker. Esse foi o primeiro Intrínsecos que eu li até agora, demorei bastante, é uma leitura muito controversa pra mim, porque até a metade do livro eu tava muito indecisa se eu gostava ou não. É um livro muito arrastado nas primeiras páginas, principalmente nos 50%, mas depois que passa isso, é um livro extremamente envolvente e eu gostei demais, por isso que eu fico nessa indecisão se eu amo ou odeio. Esse é um livro do Joel Dicker, um autor muito consagrado quando a gente fala aí dos livros de suspense, de mistério, que tem um quesinho de investigação. Ele é o mesmo autor de A Verdade sobre o Caso Harry Cabot, que já tem adaptação no Globoplay, inclusive. E esse aqui é um lançamento recente do autor. Como no Intrínsecos a gente recebe os lançamentos antes de serem vendidos, a gente recebeu em dezembro, se não me engano agora em fevereiro ou em março que começou a venda dele aí nas lojas. Esse aqui é um livro instigante de inúmeras maneiras. Primeiro que o nosso personagem protagonista aqui, ele se chama Joel, ele também é um escritor, então a gente vê muita similaridade com o autor, e na história a gente fica se pensando, meu Deus, mas será que é o autor que tá vivendo isso mesmo? Será que ele que fez essa investigação? É muito bacana conseguir estabelecer essas conexões. Pois muito que bem, o Joel, que é o nosso protagonista aqui, ele é um autor, como eu disse, e ele tá escrevendo um novo livro. Ele tá passando por um período muito difícil, ele perdeu o editor dele, que foi o cara que trabalhou muito com ele, foi uma pessoa responsável pelo sucesso dos livros do Joel, e perder ele foi uma coisa assim que machucou demais ele. Ele é realmente o melhor amigo, e ele decide escrever esse novo livro em homenagem ao editor dele. Em paralelo a isso, ele também tá passando por uns conflitos na vida amorosa, e pra dar uma espairecida de tudo que tá acontecendo, ele vai pra um hotel. Essa história se passa na Suíça, e lá nesse hotel ele vai se ver diante de um mistério, porque o quarto ao lado dele, ou é o quarto dele, não me lembro, tem aí um mistério que tá cercando esse quarto. Um assassinato já aconteceu nesse hotel, e a partir disso ele vai começar a investigar o que aconteceu tantos anos antes e vai inserir um pouco disso nesse novo romance dele. Então a gente tem duas linhas do tempo, a linha do Joel escrevendo o livro dele e também a linha do passado, pra gente entender o que aconteceu nesse hotel. Como vocês podem ver, ele é um livro grande, ele tem quase 600 páginas, se eu não me engano, e eu achei um pouco cansativo. Tem muitos desdobramentos, tem alguns plots que quando acontece a gente fica assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso? Eu nunca ia pensar isso na minha vida. E muita coisa vai fazendo sentido e você vai ficando, oh meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Só que ainda assim, os personagens não são carismáticos, tipo, você não consegue se afeiçoar a nenhum deles, porque todos eles têm muitos defeitos. Alguns são extremamente irritantes, então você não torce pra ninguém, você torce pra saber o que tá acontecendo ali. O começo, como eu falei, é bem lento, então se você gosta de livros que já começa acontecendo muita coisa, não é esse livro aqui. Mas eu acho que vale a pena dar uma insistida pra chegar na metade do livro e sentir aquele gostinho de não querer parar de ler, sabe? Depois que eu engatei e me envolvi com a história, eu li ele em 2 dias, juro pra vocês. Eu falava assim, meu Deus do céu, por que eu não tava lendo antes? Mas acho que esse realmente é o problema, do livro ser um pouco lento no início. É uma história muito bem construída, todos os pontos são amarrados aqui, tudo faz sentido e tem muito plot, gente. Sério, esse livro tem um plot atrás do outro. Quando a gente começa a entender o que aconteceu, é muito plot. Tipo, tu não tem um minuto
minuto de paz, cada capítulo é um plot diferente, você fica, meu Deus, nada do que eu pensava que era, nada do que eu achei que estava acontecendo acontece, mas é muito, muito bom. No final eu dei 5 estrelas pra ele, o que me impediu de colocar como favorito foi esse problema no início do livro, nas primeiras páginas, e de não conseguir me envolver. Mas ainda assim eu acho que é um livro muito bom, ele tá com uma capa bem bacana também agora na edição que vai sair pra venda. Esse autor aqui, ó, sensacional, Joel Dicker, dono da minha vida quando a gente tá falando de mistério e suspense. Se vocês não leram nada do autor, leiam porque ele é demais. Em seguida me deu uma saudadezinha de ler um romance de época. Desde do ano passado eu não tinha lido nada do gênero e eu decidi ler O Conde que Eu Conquistei. Esse é um livro que eu acho que gerou um burburinho em torno dele aqui no Booktube. Eu vi a Kátia, a Paola Alexandre falando dele, que é um livro sensacional, e eu tava curiosa e decidi ler. E é sensacional. Que livro bom, meu Deus do céu. Aqui a gente tem um romance de conveniência. O nosso conde precisa casar porque ele precisa dar continuidade à sua linhagem. Ou seja, ele precisa de um herdeiro. E ele vai propor um casamento de conveniência para nossa mocinha, que é uma florista. E ela é uma mulher que não tem desejo de se casar. Ela tem um empreendimento ali, ela trabalha, ela gosta dessa liberdade que ela conquistou. Mas ele vai fazer uma proposta muito bem feita, vai oferecer o nome dele, que na época, né, era muita coisa, e também vai oferecer um capital aí pra ela dar prosseguimento aos negócios dela. Então eles vão se casar com esse combinado, ele ajuda ela com o negócio dela e ela vai gerar um herdeiro para ele. Então tem a premissa de ser um relacionamento sem sentimento, sem paixão, que a gente sabe, já quando a gente começa, que não vai ser assim, que vai rolar sentimento. Eles têm muita química, o nosso mocinho é um homem que tem muitos mistérios que cercam ali o passado dele, e a Pop, como não é boba nem nada, tá louca pra desvendar todos eles, tem muita atração, eles são um casal assim, ó, fogo no feno, porque, gente do céu, tem umas cenas sensuais muito bem construídas. Ele é um livro bem hot, tipo, bem hot. Eu acho que ele é o romance de época mais hot que eu já li até agora. E ele é um romance muito, muito, muito legal. Eu sei que tem uma premissa clichê, o que pra mim não é um problema, mas ele vai muito além disso, principalmente na construção e na jornada dos personagens. Eu acho que foge muito do comum e é muito, muito legal. 5 estrelas, favorito da minha vida, adorei. Tô louca pra ler a continuação, que a gente vai conhecer a história da irmã do mocinho desse livro aqui. Ah, e a escrita da autora também é muito envolvente. Eu acho que já isso faz o livro valer super a pena. Em seguida, eu li um dos livros que eu tava mais ansiosa pra ler, que é A Troca da Betty O'Leary. Já tem um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre esse livro aqui e sobre outra obra da autora, que é Teto para Dois. Lá eu dou 5 motivos pra vocês lerem esse livro aqui, falo um pouco das minhas considerações, da história, mas já adianto pra vocês que eu amei, muito favorito da minha vida, gente. Que livro gostoso, que história incrível, que te envolve, que te deixa com o coração quentinho. Eu li esse livro em um dia lá no feriadão de carnaval que a gente teve, e eu tive todas as sensações do mundo lendo ele. Eu ri, eu chorei, eu fiquei angustiada, eu torci pelos personagens, e eu, assim, tive muita empatia, muito, muito, muito com a Eileen, que é a avó dessa história. Por se você não sabe, aqui a gente tem uma avó e uma neta. A avó mora no interior, a neta mora em Londres, e elas vão trocar de vida. Uma vai pra cidade da outra viver a vida da outra. E a Eileen, que é a avó, ela tá em busca de um namorado. E é super bacana ver a jornada da Eileen. Ela tem amigos muito engraçados. Quando ela vai pra Londres, ela encanta e ela envolve todo mundo ao redor dela e ela faz a diferença na vida de cada um que ela conhece. É assim, uma personagem que eu vou guardar sempre no meu coração, ela é demais. Aqui ela tá no auge dos seus 79 anos em um aplicativo de relacionamento. É super bacana ver a experiência que ela já tem e como ela consegue ser gentil com tudo. Ah, ela me ensinou tanto, gente, mas tanto. Ai, eu amei demais esse livro, principalmente por causa da Eileen. Então, com certeza, assim, ó, 5 estrelas, favorito da minha vida. Betty O'Leary, sim, você é dona do meu coração quando a gente tá falando de romance fofo. Lembrando que esse livro aqui vai ser adaptado pro cinema. A gente vai ter um filme e eu acho que sim, vai ser um filme bem sessão da tarde. Já tô mega ansiosa. Depois que você assistir esse vídeo, corre pra ver a minha resenha desse livro aqui, ó. Tá bem legal. Em seguida eu li Quase Rivais, da J. Sterling. Quando eu comprei esse livro, eu fui muito sem expectativa, assim. Eu já sabia que ele não ia ser um livro 5 estrelas, favorito da minha vida, porque ele é um livro bem curto, ele tem um pouco mais de 100 páginas, então eu já pensei que a gente não teria uma história tão profunda, um desenvolvimento tão grande dos personagens. Mas eu tinha expectativa que ele fosse um livro divertido e alegre, ali no que a autora se propôs. E assim, não é muito bem isso. Ele é uma releitura moderna de Romeu e Julieta, então a gente tem um casal aí, né, um dos nossos protagonistas, que as famílias se odeiam. Eles são vizinhos que trabalham no ramo do vinho
e eles são concorrentes diretos, e um acontecimento do passado fez que ali as famílias se odiassem. Então eles não podem ficar juntos, eles não podem se aproximar. Até o momento que eles vão decidir arriscar aí, porque quando você fala para duas pessoas ficarem longe, assim, um do outro, dá vontade de quê? De ficar mais perto, e é o que acontece aqui. Então eles vão tentar ali ficar juntos, tentar enfrentar a família, principalmente a da mocinha, e vão sofrer as consequências de se meter no meio dessa rixa que dura vários anos. É um livro, gente, raso demais, assim, e eu já esperava que ele fosse raso, mas eu também não vi humor nenhum. É uma história muito corrida, você não entende de onde surgem as coisas, e eu acho que assim, depois que você descobre o porquê que as famílias se odeiam, você fala assim, meu Deus, 15 minutos de conversa resolveria isso. Então eu acho que não foi muito fundamentado essa história da rixa, não fez nada sentido, assim, tipo, não, meu Deus do céu, parece que uma história sem pé nem cabeça. E o pai da mocinha, a família da mocinha em si, cara, é muito sem noção, assim, meu Deus do céu, não quero ler isso, não gostei. Esse foi um livro que eu dei 2 estrelas, eu já tinha lido outro livro da autora e não tinha gostado, mas eu achei que esse daqui seria melhor e infelizmente me decepcionei. O que falta pra essa gente aqui é terapia e conversa. Acho que nem terapia precisava, só uma conversa de 10 minutos eles já iam esclarecer. A minha penúltima leitura de fevereiro foi um dos livros mais queridinhos do momento aqui no BookTube, no Instagram, tá todo mundo falando sobre ele, que é o Clube do Livro dos Homens. Esse livro é um lançamento da Arqueiro e ele é muito bacana. Gente, que livro divertido, que história legal, fala de temas importantes sobre casamento, sobre superação, mas de maneira muito leve. O Gavin é um jogador de beisebol e ele tá passando por um momento muito difícil no casamento dele. A mulher dele meio que colocou ele pra fora, teve um acontecimento ali que distanciou os dois e agora ela quer se separar dele. Só que ele ama muito ela e ele não quer isso. E vendo a maneira como ele fica completamente destruído, os amigos dele, principalmente ali do time que ele trabalha, vão convidar ele pra participar do Clube do Livro dos Homens, que é um clube onde eles leem livros, principalmente romance de época, e tentam aplicar isso aí na vida e nos relacionamentos de cada um. Então é isso que eles vão fazer, eles vão tentar ajudar o Gavin a recuperar o casamento dele, lendo os livros de romance de época. Aqui, principalmente, ele vai ler Cortejando a Condessa, se eu não me engano, e ele vai tentar se aproximar da Thea, que é a mulher dele, e aplicar tudo que ele vê no livro com ela. Então, assim, tem cenas muito engraçadas, mas tem muito aprendizado e amadurecimento, principalmente do Gavin. A gente vai ver que o casamento, ele não é 100% o que a gente imagina, não é um mar de rosas, não é o que as pessoas veem de fora, e que tá tudo bem também as inseguranças que a gente tem, os medos que a gente tem, mas o importante é sempre a gente conversar, e é isso que ele aprende. É muito, muito, muito legal, gente. A única coisa que eu senti falta foi mais ali do clube, das leituras do clube, porque todas as cenas que os membros do clube estavam juntas foram muito engraçadas, tipo, tem muito humor, eles brigam e daí outra hora já estão rindo e tudo é muito divertido, sabe? É um livro falando de assuntos sensíveis e importantes, mas de uma maneira leve, então eu gostei demais, dei 5 estrelas pra ele. Se eu não me engano, esse aqui vai ser o primeiro de uma série, então eu já tô assim, ó, louca pra ler os próximos, que se eu não me engano, eu vi que já foi lançado lá fora, o segundo vai contar a história da irmã da tia, que aparece muito nesse livro aqui e que tem muitas inseguranças também. Ai, gente, amei muito, leiam esse livro, é rápido, é leve, você vai dar boas risadas. A minha última leitura de fevereiro foi este calhamaço aqui, Casa de Terra e Sangue. Já saiu um vloguinho aqui no canal onde eu falo muito dessa leitura aqui, das minhas considerações. Não é um vlog só desse livro, mas ele tá muito presente lá nesse vlog, então vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem. Esse livro foi uma leitura coletiva do nosso grupinho lá do WhatsApp, eu li junto com a Kátia e com alguns inscritos aqui do canal. E lá no vlog eu falo tudo que eu achei, então lá tá bem, assim, pontual as minhas considerações. Aqui eu vou falar de uma forma geral que eu dei 4 estrelas pra ele, fiquei sim um pouco decepcionada. Achei que a gente tem muita coisa mais do mesmo, que já tem outras histórias da Sarah J. Maas, e eu esperava algo novo aqui. Por um lado, eu amei muito esse livro, porque aqui a autora criou uma civilização totalmente nova, então a gente tem várias criaturas convivendo em sociedade, a gente tem humanos, a gente tem féricos, metamorfos, anjos, e é muito bacana ver esse novo universo que ela criou, eu achei muito rico. Só que por outro lado, eu não consegui gostar da mocinha que é a Bryce. Aqui a gente acompanha ela, porque uma pessoa muito importante da vida dela vai morrer, e isso vai estar envolvido aí num mistério, e ela vai ser
designada para resolver esse mistério, para descobrir quem matou a pessoa, quem que tá cometendo alguns assassinatos ali na cidade. E ela vai fazer isso junto com o Hunt, que é um anjo. Ele é um anjão, gente, mas um anjão. Então ela e ele vão tentar descobrir o que tá acontecendo. Assim, ó, é muito legal, tem muito plot, só que algumas características da personalidade da Bryce não me agradaram e eu não consegui gostar dela. Uma forçação, assim, que eu achei um pouco desnecessária. Mas eu reconheço que ele é um livro muito bom, gente. A escrita da Sarah J. Maas é incrível. A gente tem quase 900 páginas aqui, então foi um livro bem longo pra ler num mês tão curto. E eu, sinceramente, vou compartilhar com vocês que eu tô ansiosa pelas continuações, porque eu quero ver o desenvolvimento de outros personagens que eu acho que são, assim, ó, peça-chave pras tramas que a gente tem aqui, como o irmão da Bryce ou até mesmo o próprio Hunt, que eu acho que foram mal construídos aqui nesse primeiro livro, mas acho que nas continuações talvez a gente foque mais na vida de cada um, e é isso que eu tô esperando, gente, porque se for, vai ser muito bacana. Mas esse aqui, por enquanto, 4 estrelas, gostei, mas não é o favorito da minha vida. E essas foram as minhas leituras. Tava fazendo as contas aqui, eu li quase 2.000 páginas nesse mês de fevereiro. Eu li livros muito grandes, então acabou diminuindo a quantidade, mas aumentamos o número de páginas. Eu quero saber de você, o que você leu nesse último mês, me conta tudo aqui nos comentários. Se quiser comprar qualquer livro que tá aqui, ó, tem link na descrição desse vídeo, então compra com o meu link, pelo amor de Deus. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!